Você sabia que PPA, LDO, LOA vai cair na sua prova? O senhor não tem a menor ideia do que é isso? Então assiste a aula que vai chegar aí agora, tá? O professor Alexandre Ogata, auditor da Receita Federal, monstro, sabe tudo, tributário, finanças públicas. Ele vai trabalhar uma aula que não é o assunto mais gostoso do mundo, não é? Mas a gente precisa conhecer porque cai na prova. Por favor, assista com atenção. Tudo isso retirado do nosso curso TRF3, direto ao ponto. Dá tempo porque é intensivo. Aula muito boa. Espero que vocês gostem. Deixem comentários. Neste vídeo, nós iniciaremos os estudos da parte de finanças públicas em direito constitucional. E o nosso estudo, basicamente, é o artigo 163 ao 169 da Constituição Federal. Eu vou recomendar a leitura desses artigos. Não tem como ser diferente, porque a FCC ela cobra essa de uma forma literal, né? Não só esse tema, mas outros temas também. A cobrança da banca costuma ser de uma forma bem literal. E aqui tem uma característica importante, que é que houve muitas modificações nos últimos anos. Então a gente teve emenda constitucional em 2019, 2020, 2021, 2022, e essas emendas alteraram de uma forma profunda a parte de finanças públicas, seja incluindo vários artigos que não existiam, ou alterando a redação dos existentes, tanto com modificação na redação, como inclusão de novos incisos. E então, como eu disse, é necessário ler esses artigos. O NEAF aí disponibilizou, né, o material com todos os artigos, com a parte legal, né, do edital. Então, leiam. Especial atenção ao que foi introduzido por essas emendas constitucionais, que vieram de 2019 a 2022. E tem também uma situação aqui diferente, né, nesse caso, que é a seguinte. Bom, existe o texto constitucional, né, e toda uma regulação por lei complementar, onde se verifica realmente os aspectos específicos, não é um texto duro onde se poderia estudar. Mas no edital só cai a parte constitucional, não cai a parte da lei complementar. Então, por isso, acaba sendo um estudo muito focado nesse texto. Muita coisa a gente acaba tendo que ler sem um aprofundamento, porque é desnecessário o aprofundamento. Nós não temos tempo para esse aprofundamento. Então, o meu papel aqui, além de indicar as partes mais importantes, com mais que se deve ter uma especial atenção, é facilitar o entendimento. Leiam mesmo se não, mesmo que não estejam entendendo muito bem, mas por meio dessas aulas, o que eu vou buscar? É explicar também alguns pontos importantes para a gente conseguir diferenciar quando lê a Constituição, porque é muito difícil, né? A gente ler alguma coisa que a gente não entende nada e praticamente vai ter que decorar aquele texto. O que acontece? A gente não tem muito tempo disponível, são muitas matérias. Se fosse só essa matéria, só esse ponto, tranquilo, mas não é apenas isso. Então, é uma tarefa muito árdua. E aí, muitas vezes, uma pequena variação acaba confundindo. Por isso, eu vou buscar explicar, notadamente, esta parte orçamentária, tá? Porque é a parte onde tem uma maior complexidade, então a gente vai buscar não um aprofundamento desnecessário, mas sim aquele conhecimento básico que permita com que você possa ler o texto constitucional e conseguir ver as nuances para poder realmente, né, não só entender, mas assim, para poder estar com aquele texto na cabeça fresco para fazer a prova, né, para conseguir responder as questões de prova. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre orçamento público. Como é que é o funcionamento de um orçamento público? Na verdade, no setor público, para que se chegue a uma despesa e lá na frente ao desembolso, né, o pagamento daquela despesa, há um longo ciclo. É preciso primeiro que esteja previsto em orçamento
que se gere um crédito orçamentário e depois vai ter todas umas etapas da despesa orçamentária até se chegar ao pagamento. Então a gente vai ver aqui o começo de tudo, que é como se chega ao orçamento. E o orçamento basicamente o que, que é? É prever as receitas e depois fixar as despesas. E aí vamos ter os créditos orçamentários, né? E a partir daí que o setor público vai poder gastar. Então ele vai gastar aquele orçamento, quer dizer, para ele gastar, vai ter que estar previsto no orçamento e depois dentro desse orçamento, aí ele vai poder, né? Está autorizada a despesa, está lá no orçamento, aí ele faz o gasto e depois tem todas as etapas e aí sim vem depois a fase do pagamento, que é o ciclo final. Então é algo assim com muitas etapas. A gente vai ver o início aqui. Um orçamento, pela Constituição Federal, tá? O orçamento do Executivo, ela vai traçar muita coisa para a União, né, que é o Executivo Federal, mas também vale para os outros entes, né? Então essa parte aqui, bom, a gente vai ter 3 leis orçamentárias ligadas ao orçamento, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais, então conhecido como PPA, LDO e LOA. Então essas são as 3 leis que vão compor o orçamento. Existem leis complementares que vão estabelecer as normas gerais e um regramento a ser respeitado, mas aqui a gente vai falar do orçamento puro, que são essas 3 leis. Como é que a gente diferencia uma da outra? Olha só, o plano plurianual a gente pode definir como onde estão as diretrizes de governo. E aqui eu coloco uma vigência de 4 anos pelo seguinte, hoje, pelo regime constitucional, como que ele vai ter? A gente vai ter uma PPA, essa lei, ela vai ter validade a partir do 2º ano do governo até o 1º ano do governo seguinte, do mandato seguinte. Então, atualmente, a gente vai ter o quê? Uma PPA que começou a vigorar em 2024, 1º de janeiro de 2024, e ela vai até o 1º ano do próximo mandato. Então, ela vai ter validade até 2027. Então, só em 2028 vai entrar em vigor uma outra PPA. Então, ela é elaborada no 1º ano do mandato. Ela vai ser aprovada, né? Ela vai ser proposta pelo Executivo, vai seguir o trâmite no Congresso, vai ser aprovada nesse 1º ano de governo para valer a partir do 2º ano até o final do 1º ano do próximo mandato. Tá? Seja quem for o governo, né? Então aqui, quando houve o atual governo, ele começou a trabalhar com uma PPA anterior, né, cuja validade foi até 2023, e agora ele estabelece essas metas. Então são metas de governo para 4 anos. O que é importante lembrar aqui? Ó, qual que é o papel da PPA? Estabelece de forma regionalizada, então ela vai estabelecer, né, também por regiões, né, como é que vai fazer em cada região, no caso da União, né, no caso do governo federal. Assim, então cada região ela vai estabelecer, seja norte, sul, leste, oeste, sem prejuízo de ter programas, né, que tem abrangência nacional, mas ele vai estabelecer de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Bom, despesa de capital são aqueles gastos com bens e serviços que vão gerar, né, bens e que serão incorporados ao patrimônio público. Então, exemplo, para ficar fácil, quando se faz uma obra, aquela obra vai ser incorporada ao patrimônio público. Tudo aquilo que foi gasto na obra é uma despesa de capital. Quando se adquire maquinário, se a empresa vai adquirir ações de estatais, tudo isso são despesas de capital. E também programas de duração continuada. A Constituição não definiu o que era programa de duração continuada. Há quem diga assim, né, eu sempre disse essa duração continuada, que vai ter um prazo superior naquele programa lá, que vai ter 2 anos em diante ou mais de 2 anos, mas não há uma definição específica para programa de duração continuada. A gente vai entender o quê? Para a prova programa de duração continuada tem que estar na PPA. É isso. Depois, qual que é o papel da LDO? A LDO ela vai estabelecer as metas da administração pública federal. Ele vai orientar
a elaboração da lei orçamentária anual. E eu coloco aqui uma vigência de 1 ano, mas com ressalvas. Por que ressalvas? Porque, na verdade, ela começa a ser elaborada antes, ela vai ter que estar aprovada antes da lei orçamentária, porque ela vai apontar as diretrizes para a lei orçamentária. Então ela vai, isso aí em regra, né, 4 meses e meio antes da lei orçamentária, vai ser aprovada e depois para vigorar no ano seguinte. Tem situações que podem ter reflexos em outros anos. Então vamos só para a gente entender essa ligação entre o PPA e a LDO. O PPA ele vai traçar as diretrizes de governo. Tá? O que ele vai fazer no governo nos próximos 4 anos. Supondo que na PPA do governo federal ele estabeleça que vai construir 40 mil casas populares, isso, né, ao longo dos 4 anos de vigência da PPA. Aí você chega no orçamento, lá, orçamento de 2025, por exemplo, ou 2024, tá? Vamos supor o primeiro ano de vigência lá da PPA. E aí? Temos 40 mil casas em 4 anos, mas não significa que ele tem que fazer aquilo de uma forma linear. Ele não vai ter que fazer 10 mil casas em 24, 10 mil em 25, 10 mil em 26, 10 mil em 27. Ele pode ser estabelecido que não vai construir nenhuma casa em 2024, e aí depois ele vai construir 15 mil em 25, então, e assim por diante. Então a LDO, ela vai ter a gente tem as metas, né, as diretrizes na PPA, no PPA, né, no plano plurianual, e depois a lei de diretrizes orçamentárias, ela vai mostrar naquele ano, ela vai orientar a elaboração da LDO. Então ela vai ver as metas, dentre as metas e prioridades, né, que estão no PPA, ela vai eleger para aquele ano, tá? Vai ter diretriz de política fiscal, alterações na legislação tributária, e aqui é muito importante saber o seguinte, que muitas vezes você tem uma discussão que para mim é surreal. O que é surreal? É alguém dizer o seguinte: eu quero melhores serviços e quero melhores serviços públicos e quero pagar menos impostos. Por que é surreal? Porque é um espelho, tá? A receita de um lado é o espelho à despesa. É justo que a gente queira o quê? Que as despesas, né, sejam corretas, coerentes, que não haja desperdício de recursos, não haja desvio com corrupção, tudo isso é pertinente. Agora, o que não é pertinente é achar que se pode reduzir a fonte de recursos e gastar mais com despesa. Você não vai, né? Uma coisa leva a outra. Então, é isso que a gente vai ver. Olha, esse ponto aqui, integra a LDO para o exercício a que se refere, pelo menos para os 2 exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais, proporção de recursos para investimentos que vão ser alocados na lei orçamentária anual em continuidade daqueles em andamento, né? Então, o que é isso também? Ela vai fazer essa interligação, essa orientação com a lei orçamentária. Porque a lei orçamentária é que, basicamente, essa é mais focada. Ela que vai estimar a receita e vai fixar a despesa para cada programa, direcionar para o órgão. Então, quando se vai gastar, cada órgão vai poder gastar o que ele recebeu lá na lei orçamentária. Então, foi aquele orçamento que veio da lei orçamentária. Então, ele vai ter que ter um demonstrativo também regionalizado, né, do efeito sobre as receitas e despesas de isenções, anistias, emissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Aquilo que eu disse, né, na verdade, para ter a despesa, ela vai ter que ter uma fonte de recursos, que basicamente a principal fonte de recursos vai ser o quê? A receita tributária. Também pode ter alguma receita originária, de aluguéis, de prestação de serviços do ente político, mas o principal é receita tributária, e também ela pode ter também operações de crédito, né, endividamento. Mas, como eu digo, o principal da receita orçamentária, o grosso, são os tributos. Então aqui ele coloca isso. Embora seja uma lei anual, ela pode conter previsões de despesa para exercícios seguintes, especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamentos. E importante aqui na LOA, essa lei orçamentária anual, ela compreende 3 orçamentos. Um é o orçamento fiscal, que vai ser o quê? Aqui a gente falando, né, da União. Poderes da União, seja executivo, que vai ser o que vai ter maior gasto, mas também executivo, além do executivo, legislativo e judiciário. Inclusive fundações, né,
órgãos e entidades da administração, inclusive fundações e autarquias, o orçamento de investimento das estatais, né, que é o inciso 2, então vão ser as sociedades de economia mista e empresas públicas, orçamento de investimento, né, dessas empresas, né, no orçamento total, e o orçamento da Seguridade Social. O que é abrangido pela Seguridade Social? Lá, Previdência Social, Saúde, Assistência Social. Então vai compreender esses 3 orçamentos. E a partir daí, então a gente vai ver um exemplo de questão que foi do TRT, analista judiciário, área administrativa, que ela cobrou esse conhecimento das leis orçamentárias, mas não de uma forma tão literal assim, né? Essa aqui é uma exceção, mas olha só, ela fala, ó, instrumento de planejamento, orçamento é planejamento, de um ente público que indica no período de 2022 a 2025, então aqui a gente vai ver que vão ser o quê? 4 anos, serão implementados 21 quilômetros de novos corredores, sendo 11 quilômetros na região sul do referido ente. Aqui a gente está falando o quê? Daquelas diretrizes de forma regionalizada. E aí uma duração de 4 anos. Então, de acordo com a Constituição Federal, essa lei vai estar onde? Vai ser a lei vai ter que estar estabelecido no plano plurianual, né? Aqui é um gasto aí de 4 anos, é uma diretriz de forma regionalizada que ele pegou basicamente esse conceito que está lá na Constituição, conceito não, né, sobre o que deve conter o plano plurianual, que é uma lei, né, que faz parte aí desse ciclo orçamentário no Brasil.